Thaís. Salve a amada igreja na gloriosa para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Agora é um momento único, né, irmão, da gente ouvir a palavra do Senhor. Palavra é tudo, né? Estava atendendo uma pessoa lá no meu escritório e vai do Senhor no carro. E a pessoa falou comigo que ele vinha aqui trazer a família dele, mas ele ficava lá no carro. Ele não entrava de jeito nenhum. Por isso, irmão, que quando você achar que a palavra não falou com você, mas a palavra serviu para outra pessoa. E ele falou que naquele dia que eu preguei sobre o burro, ele falou, não, eu vou entrar hoje para dentro. Ele falou, meu Deus, eu vou deixar de ser esse burro chulo, teimoso, empacador. Ele falou, pastor, depois desse culto a minha vida mudou. Está vendo, irmão? Ele é íntimo, serve a Deus. Então Deus é tremendo, né, irmão? Esquece de mim, eu não estou aqui. Alô, o som não tá bom, irmão? Tá bom. Faz de conta que eu não estou aqui, tá bom? Quem está aqui é Jesus, quem vai pregar aqui é Jesus, amém? Amém. Em nome de Jesus, vira do seu irmão e fala assim: aperta o cinto, porque Jeová vai sacudir o seu barco. Manda ver, Lucas 14. Falei, Jesus, eu tenho certeza que o Senhor quer essa palavra, sim. Faz o que eu te mando e guarda o que você sabe. Todos acharam? Lucas 14, eu falei, né? Capítulo 14. Irmão, os homens vão vir no culto do sábado? Sim, amém. Esse é um movimento santo aí, né? Em nome de Jesus. Vai ser só vitória. E eu vou ficar de longe só observando. Você não pode esquecer que o homem perto, tá, irmão? Vamos ler? Todos acharam? 25. Certa vez ia com ele grande multidão. Voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim e não deixar pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu? Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se algum de vós está querendo construir uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar. Olha, irmão, a palavra de Deus é linda, né? Tem pessoas que compram até o do ano. Amém? Olha o que a palavra exige. No 30, dizendo: este homem começou a construir, não pôde acabar a obra. Entendeu? Ele começou a construir, mas não pôde acabar a obra. Ou como é o rei que, indo para o combate, outro rei não se assenta primeiro para calcular se com 2.000 pode enfrentar ao que vem contra ele com 20.000? Se não puder enfrentá-lo, estando outro ainda longe, manda embaixadores, propõe-lhe acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vós
que não renunciar tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Olha, bom é o sal, mas se tornar-se insípido, como recuperar o sabor? Nem presta para a terra e nem para o adubo, é jogado fora. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, o que Deus está querendo falar aqui? Que o Evangelho é renúncia. O Evangelho é renúncia. Se você não tomar a sua cruz, você nunca vai chegar ao determinado lugar que Deus sonhou para você. Nunca. Tem pessoas que querem carregar a cruz de todo mundo, carregar a cruz da família. Só que Deus nos ensinou aqui hoje. Não o texto todo que eu vou pregar, é alguns versículos só, o 25 e o 26 e o 27, e o 33 e o 34. Então, o Evangelho é cruz. O que significa cruz? Renúncia. Aborto. Você tem que abortar o que te separa de Deus. A vida do cristão, ela tem que ser radical. Entendeu? Tem que ser radical. Por que eu estou ensinando isso hoje com você? Porque o Espírito Santo te pediu para me deixar essa mensagem aqui. E eu sei que, vamos supor, eu poderia vir aqui pregar sobre o gigante. Entendeu? Sobre o Salmo 23. Que Deus vai preparar uma mesa diante dos seus adversários. Ok, que legal. Que você amanhã vai matar o gigante? Não. Mas se eu não deixar essa palavra aqui para você de vez em quando, você não vai ter armas, você não vai ter sabedoria para poder você matar o gigante. Eu vou pregar aqui que você vai matar o gigante amanhã. Mas se você não tiver uma munição, você não vai conseguir matar esse gigante. Então hoje Deus mandou eu colocar essa munição na sua mão. Amém? Para você se preparar, que quando ele se levantar, você tem armas apropriadas para você estourar a cabeça dele, assim como Davi estourou a cabeça dele. Porque os irmãos de Davi não teve essa sabedoria. Eles não tinham essa fé, essa capacidade espiritual, né? Que é a munição, é a fé, é a sabedoria espiritual. Os irmãos não tinham. Então eles lutaram 2 noites, 2 dias contra aquele Golias, né? O Golias ameaçando e eles não sabiam o que fazer, sendo humilhado, afrontado, e Davi foi lá resolver o problema dos irmãos. Então, queridos, o nosso Senhor hoje quer nos ensinar que o Evangelho é renúncia, cruz é renúncia. Nós temos que carregar a cruz de Cristo, e eu quero te ensinar isso hoje. 1 Coríntios 10. Lá eu vou ministrar a palavra. Todos acharam? Vamos ler? 21, versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 22. Ou provocaremos o ciúme do Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Amém? Então Paulo,
aqui nesse versículo, que nós não podemos ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Se Paulo diz que nós não podemos ser participantes da mesa de demônios, é porque ele está nos mostrando que existe mesa que tem demônio. Nem toda mesa é de Deus. Quando temos discernimento que essa mesa é benção e a outra é de demônios, não tem como compactuar, porque já sabemos o que pode e o que não pode. Amém? Porque nós temos, irmão, nós temos discernimento. Nós, como cristãos, nós sabemos que essa mesa aqui é de Deus, nós podemos sentar nela, e nós sabemos que essa aqui é de demônios, que nós não podemos sentar nela. Nós não podemos compactuar com ela. Por quê? Porque nós fomos resgatados. Você e eu fomos resgatados. Sabe qual o preço que nós fomos pagos? O preço de sangue. Então Deus e o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, ele tem muito ciúme de nós. Muito ciúme mesmo. Então, quando eu sou o Evangelho, que eu carrego a cruz de Jesus, eu renuncio. Amém? Então eu vou poder ser discípulo do Senhor. Por quê? Porque eu peguei a cruz. Lucas 14, está se cumprindo na minha vida. Está se cumprindo na sua vida. O que eu li lá atrás. Se você não tomar a sua cruz e não seguir a Jesus, aos ensinos dele, fazer aquilo que ele nos ensina, nós estamos sentando na mesa de demônios. Nós estamos fazendo tudo ao contrário. Porque por isso que existe, irmão, muito cristão que ainda não recebeu as suas bênçãos, os seus milagres. Muitas das vezes, irmão, não alcançaram os teus sonhos. É por causa disso, é porque não tomaram uma decisão ainda. Não tomaram. Porque às vezes a gente está na igreja, entendeu? A gente está na igreja não quer dizer, irmão, que eu estou certo. Que eu estou certo, que você está certo. Vir na igreja, sentar na cadeira é muito fácil. Mas eu quero ver, irmão, fazer a diferença. Porque nós somos ameaçados todos os dias a fazer a diferença. Eu sou ameaçado todos os dias. O diabo, ele nos oferece banquete todo dia, bandeja todo dia. Faz isso aqui, isso aqui é legal. Trai a esposa, é legal. Trai o esposo, isso é legal. Fuma esse cigarro, fuma essa droga, é legal. É legal fumar uma droga. Trai sua namorada, é legal. Trai seu namorado, isso é legal. O que tem? Não vai descobrir. Isso são mesas de demônio. E se eu desobedeço às ordens de Deus e faço isso, a presença de Deus está fora da minha vida. E várias outras coisas, né? Quantas pessoas, irmão, que não carregam a cruz de Cristo porque é avarento. É avarento. Tem pessoas, irmão, que é tão avarento, que ele está na igreja, mas ele não aprendeu ainda a ser dizimista. Porque ele é avarento. Ele é amarrado nas coisas materiais. Ele acha que aquilo ali vai fazer falta para ele. Entendeu? Então isso daí, irmão, é sentar na mesa de demônios. Sentar. Porque eu não obedeço o que Deus manda. Uma fofoca, eu falar mal de uma pessoa, isso aí é sentar na mesa de demônios. Quero nem saber da vida de João, do anel, deixa pra lá. Não é verdade? Então, irmão, é várias mesas que nós somos convidados a sentar. Que ainda nós não abrimos o nosso coração para Deus verdadeiramente nos convencer que essas mesas não nos pertencem mais. Tem lugares, irmão, que eu saio de casa, que eu vejo o ambiente, eu não sento ali mais para mim fazer um lanche. Eu não sento mais. Por quê? Porque o Espírito Santo, eu deixei ele falar no meu coração. Eu deixei ele ser sensível
seu lugar mais. O seu tempo aqui acabou. Então, tem pessoas que não ligam para isso, tem cristão que não liga para isso. Não coloca ordem na casa deles. É uma bagunça, é pecado. É filho se prostituindo dentro de casa. Não é verdade? Quantos pais que deixam os seus filhos se prostituir dentro da sua própria casa e se diz que é cristão? Os pecados estão tudo dentro de casa, ninguém faz nada. Aquilo ali toma uma decisão de mudança. Você frequenta casas assim, irmão? Você frequenta casas de pessoas que estão totalmente tudo no pecado? Uma devassidade horrível. Eu não apoio uma mulher querer tomar marido de uma mulher casada. Eu não quero amizade com essa pessoa para minha vida. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque senão eu estou dando confiança no meu genro para fazer um beijo com a minha filha. E Deus lá do céu está vendo. Eu não quero. E tem pessoas que não ligam para isso. Tem pessoas que não ligam para isso. É amigo íntimo dessas pessoas. Aí a luta está entrando, a prova está entrando, e a pessoa, meu Deus, eu estou no pecado, que nada aqui em casa prospera, aqui em casa tudo quebra, o liquidificador quebra, a televisão quebra a tela, e o ventilador quebra, tudo quebra, uma quebradeira danada, uma destruição danada. Será que eu estou no pecado? Não, não é você que está no pecado, você coabita com o pecado. Você tem prazer de sentar na mesa, aonde as pessoas que estão tudo atoladas no pecado, sentar com você. Aí você entende? E você fica assim, mas eu dou dízimo, gente, que negócio é esse? Eu dou oferta, mas por quê? Mas que mesa você está sentando? Você sabe que essa mesa aqui está errada. Pastor, eu quero falar um negócio com a senhora. Pode falar. Vamos lá no meu escritório. Sabe, o que eu quero falar com a senhora, pode falar à vontade. Porque o pastor está aqui para ouvir a ovelha. Quantos jovens me desabafam comigo? Que às vezes tem vergonha de desabafar com o pai e mãe, e eu estou aqui para isso, para ouvir. Mas pastor, olha bem, eu vim falar com a senhora, eu estou gostando do homem casado. Eu estou com ele 2 meses, estou saindo hoje já 2 meses. O que você acha? Eu falei, minha filha está repreendida. Que satanás é esse? Ué, a senhora não concorda comigo? Não, não concordo. Eu não concordo porque ele é macho de outra mulher. E se eu reganhar a cara para você, o diabo vai entrar em mim. Entendeu, irmão? Então é o que está escrito aqui: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Eu não posso beber a santa ceia, o sangue, comer a carne e também comer no cálice dos demônios. Porque se eu concordo com o pecado, com o erro, se eu assento na mesa aonde as pessoas sentam, se eu frequento casas aonde o pecado senta nas mesas, irmão, eu estou bebendo o cálice dos demônios. Que cruz é essa que eu estou carregando de cruz? Eu estou toda errada, eu estou apoiando o erro. Então eu não carrego a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo é renunciar aquilo de errado. Eu não aceito. Eu não posso. Pergunta para mim, por que a senhora não pode? Porque a unção da minha vida é muito cara. E a unção na vida de certos crentes é igual massa de pastel. Quem já viu massa de pastel aqui? Pega um pedaço e faz assim com ela. Aperta ela vai sair dos seus dedos. Assim a pessoa que coabita os demônios, que come na mesa dos demônios, que bebe no cálice dos demônios, é como se a unção de Deus que despeja na sua vida aqui, é como se fosse a massa, lá onde você está, sentando nessa mesa, a unção está saindo pelos seus dedos, aqui,
porque o inimigo vai entrar na minha casa, entrar na saúde dos meus filhos, entrar na paz dos meus filhos. Não entra não. Só você sabe que brecha para entrar na vida deles. Agora, contamina, não deixa não. Não tem como sentar nas duas mesas. Vira para o seu irmão e fala assim: então escolhe uma nessa noite. Em qual mesa você vai sentar? Qual você vai escolher? Você quer a mesa dos demônios ou você quer a mesa do Senhor? Se você escolher a mesa dos demônios, você tem que entender que essa mesa não vai agradar a Deus. Porque os demônios têm uma cultura, sabia disso? E o Senhor tem outra cultura. A cultura do Senhor são aquelas que edificam. E a cultura do reino das trevas, e a cultura do reino de Deus, eu trago o quê? Quando eu pratico a cultura do reino dos céus, eu trago os valores do céu para a terra. Para edificar as vidas que estão ao meu redor. Você edifica as vidas lá onde você trabalha, no seu local de trabalho? Se eu carregar a cruz, é o que está escrito aqui, ó. A cultura do reino dos céus, eu trago os valores do céu para a terra, para atingir as pessoas que estão ao meu redor. Mas quando eu sento na mesa dos demônios, eu bebo no cálice dos demônios. Aí o que acontece? Eu não vou atingir ninguém com a unção do reino dos céus, amém? Para trazer eles para a casa de Deus. Olha, irmão, olha como que eu fico endividado com Deus. Olha como que você fica endividado com Deus. Porque Deus apostou em você, ué. Ele trouxe você para a presença dele porque ele apostou em você. Então ele quer que eu e você sejamos testemunha dele lá fora. E no momento que eu e você não sejamos testemunha para o mundo lá fora, aqui, nós já falamos muito. As coisas dão tudo errado na nossa vida. A senhora não ora para mim, não, pastor? Eu quero vender aquele carro, não consigo vender? Ah, eu oro para você. Eu oro mais para você do que a Tainara Padinho. Vocês vivem na minha língua. Então por que eu não vendo carro? Como é que é a sua postura lá fora? O que não está acontecendo? Você sabia que eu aprendi a não focar ninguém? No Evangelho, eu olho no espelho. Você sabe como desce no espelho? Eu chego no espelho e falo: espelho, espelho meu. Existe alguém mais desobediente do que eu? Revela para mim que agora, onde eu estou errado. Amém? Eu converso assim com espelho. Isso. E você acredita que o Espírito Santo aparece lá no espelho? Olha. E fala comigo se você está errado. Aqui. Aí eu desço, me humilho, certo? Peço perdão a Deus. Amém, irmão? Então, querido, porque a cultura do inferno é diferente. Por isso que nós temos que tomar uma decisão nessa noite e decidir em qual mesa iremos sentar. Não podemos ficar em cima do muro. Evangelho não é bicho de 7 cabeças. Tem gente que pensa, tem gente que vem para a igreja e fala: rapaz, eu não vou conseguir carregar essa cruz, não. Isso é bicho de 7 cabeças? Não é. Mas você tem que você tem que ter posicionamento para poder Deus agir na sua vida. Porque Deus exige obediência. Amém? Deus exige obediência. Obediência exige posicionamento. Amém? Exige, não vai naquele lugar mais. Ou vai lá. Amém? Se for para você ir, vai tocar no seu coração. E se não for, ele vai tocar para você não ir. Mas você tem que ter o quê? Posicionamento. O que é posicionamento? Jesus, eu quero aquela amizade se o Senhor quiser para mim. Eu vou naquele lugar se o Senhor tocar no meu coração para ir. E se não for para ir, o Senhor toca. Tira da minha vida, tira do meu coração aquelas amizades, aquela casa, porque eu não quero sentar aonde o Senhor não quer. Porque eu quero posicionamento para a minha vida. Eu quero crescer.
se vestir, falar diferente. Homem, a sua nudez é da sua esposa, tá? Você que é homem aqui nessa noite. Mulher, a sua nudez é do seu marido. Você que é mulher aqui nessa noite. Você só pode ser despida do seu esposo. Você só pode ser despido da sua esposa e a esposa do seu marido. Para ninguém mais, para ninguém mais. Não fica postando foto, mostrando parte do seu corpo. Intimidade do marido e da mulher tem que ser vivida no casamento entre os dois. Sabia disso? Entre os dois. Isso também é sentar na mesa das trevas, é beber no cálice dos demônios. Quanta mulher! Por isso que muito casamento, irmão, é cheio de altos e baixos. Por isso que muitos namoros é cheio de briga. Por que, irmão? Vai lá, coloca as mãos tudo de fora, tira foto, né? Posta foto no Instagram, está estragando tudo, acabando com a vida. Mas está lá, estragando tudo. Mostrando a foto do corpo, colocando aquilo tudo na nudez. Nós somos um templo do Espírito Santo, nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser diferentes. Quanto que nós vamos mudar de vida? Quanto que nós vamos crescer no Evangelho? Como que nós vamos dar fruto? Se nós continuamos, não é verdade? Postando umas fotos horríveis. Uma coisa ridícula. Uma coisa que só traz desgraça para a vida dos casais. Para de ficar, irmão, se vendendo na internet, mostrando a sua beleza do seu marido, mulher. E a beleza do seu marido é sua esposa. Então não mostra aquilo que é intimidade. Pergunta para o seu irmão, ele vai dar glória para Jesus? Para ele poder te dar vitória? Não participa da mesa de demônio. Ou somos crentes ou não somos crentes. Não dá para tomar do cálice e comer na mesa do Senhor e fazer a mesma coisa que o mundo lá fora faz. Eu já vi muitos crentes se vender e perder a presença de Deus na sua vida, sabia disso? Muitos crentes se vender, irmão. Irmão, perde Deus, sabe como? Perde Deus por uma bebida, perde Deus por um cigarro, perde Deus por uma fofoca, perde Deus por uma mentira. Tem gente, irmão, que negocia Deus por coisas muito banais. Tem cristão que pisa no sangue de Jesus o tempo todo, começa de manhã, vai até a noite pisando no sangue de Jesus. Às vezes, irmão, nós ficamos calados aqui no culto, né? Só ouvindo a pregação, mas, irmão, em casa nós somos desbocados, sim ou não? Somos desbocados, falando palavrão, mandando a esposa tomar em tudo quanto é lugar, o esposo tomar em tudo quanto é lugar, sim ou não? Sim. Xingando nossos filhos, amaldiçoando nossos filhos.
água doce, ela não pode jorrar água amargosa. Lá em Tiago, capítulo 3. Então, se a minha boca jorra água doce aqui dentro da igreja, eu fico quietinha, eu fico carinho de santinho, amém? Estou falando a língua, Deus, aleluia. Repete o seu irmão, fala o seu irmão, você é lindo, você é lindo. Quando chega em casa, que ódio daquele irmão, vontade de falar que ele é feio, aquele cara de mamão macho. Nem que ele é bonito, mas a minha vontade era falar que ele é ridículo. Olha bem, como é que ficou? Aqui faz tudo que Jesus manda. Mas a hora que chega em casa, tem arrependimento do que falou aqui. Por quê? Porque está acostumado a jogar palavras fora, jogar palavras no lixo. Irmão, um dia, eu era uma moça assim, uma mocinha de 13 anos, eu nunca esqueço disso. O que é bom a gente guarda, né? E meus tios gostavam muito de mim, toda a vida, os irmãos da minha mãe. E um tio, lá de Niterói, ele mora lá, mas ele morava aqui, ele falou comigo: minha filha, se você tiver que falar 10 palavras, joga a 9 no lixo e fala só uma. Eu falei: no lixo como? Não fala elas. A expressão de jogar no lixo é para você não falar elas. Fala uma só. Às vezes eu olho para o meu filho e ele fala pouco. A Tainara fala até pelos cotovelos. Fala. Meu Deus do céu. Quando ela chega em casa, chegou o carnaval. Ela arrasta o negócio de lá e arrasta cá. E nós vamos fazer agora, mamãe, um salpicão, um frigaceiro, e vamos fazer. Ah, Tainara, eu faço, não, vou fazer desse jeito que eu quero fazer. Amém. Eu não vou fazer o que você quer. Não vamos ficar lá, quieto. Não falo. Vamos. Só outro que não tem mais nada. Eu falei: é verdade, assim é bom. É bom, irmão, que peca menos. Se eu esperar do vão, se ele falar mal de alguém pode matar ele, pode arrebentar ele. Ele não fala mal da vida de ninguém. Ele não quer saber da vida de ninguém. Eu falo: Deus, por isso que eu abençoo esse menino. Porque a nossa língua é a desgraça da nossa vida. Você quer falar muito? Fala de Jesus. Mas se você não quiser falar de Jesus, você fica quieto. Não fala da vida de ninguém. Não fala da vida de ninguém. Não fala. Nunca falou comigo, sou mãe dele. Porque os pais conhecem a qualidade dos filhos de repente. A minha filha é uma benção. Mas ela chega chegando. Entendeu? Ela é boa de conversa. Eu também sou, né? Eu vou fechar. Então, irmãos, é muito bom a pessoa que fala pouco. Não é verdade? Então, querido, o mundo lá fora faz. Não dá para tomar do cálice e comer da mesa do Senhor e fazer a mesma coisa que o mundo lá fora faz. Não faça isso. Não faça, porque Deus não aceita isso. Eu já vi muitos crentes se vender e perder a presença de Deus na sua vida. O que Paulo está nos ensinando a igreja de Corinto, a cultura que nós vivemos, ela não pode influenciar a minha mentalidade cristã. Não pode. Ela não pode influenciar ao mal, ao erro. Mas, pastor, o que eu posso fazer? Você tem domínio sobre você. Olha o que ele falou no 23. Todas as coisas são lícitas. Então eu não posso fazer nada. Eu vou ter que viver numa prisão? Eu vou ficar dentro de uma bolha de vidro? Não, olha bem. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas te convêm.
Aí o outro colega do lado, é mesmo? Não faz não, não faz não. Não faz porque eu sou prova, não dou de vida. É isso que o mundo tem que falar de nós. Então, querido, é o que ele está falando aqui. A cultura que nós vivemos, que é a cultura de Cristo, ela não pode influenciar a minha mentalidade cristã, a minha mente. Você não pode deixar sua mente ser influenciada e obedecer Satanás. E deixar ele levar você para onde ele quer. Você não pode. Você não pode. Porque, olha bem, a Adriana é minha amiga. Um exemplo, ela é minha amiga. Além de ser minha ovelha, é minha amiga. Aí eu chego lá na casa do irmão e falo mal da Adriana. Hoje eu não sou amiga da Adriana mais, por causa de fofoca, deixou o diabo usar minha mente. Aí eu fiquei de mal com ela. Aí eu vou lá na casa da irmã aqui, e falo mal da Adriana com ela, sendo que antes a Adriana era minha amiga. Olha que negócio. Olha como que o inimigo usa a mente de certos cristãos dentro da igreja, que não tem testemunho nem aqui nem na China. Um exemplo, a irmã Adriana talvez não converse com o ser humano, com alguém da igreja, não conversa. Um exemplo, tá, irmã? Eu sei que você não faz isso, mas eu estou te usando. Ela não conversa com alguém aqui dentro da igreja. Aí vem cá, a irmã Adriana mete o pau naquela pessoa comigo, eu vou lá e falo que a irmã Adriana falou comigo com aquela pessoa. Eu estou sentando e tomando caso do diabo ou não estou? Ainda estou atrapalhando a vida dela ainda. E atrapalhando a vida da irmãzinha aqui. Porque eu fui lá na casa da irmã falar mal da Adriana. Além de eu beber o cálice dos demônios, eu estou fazendo a irmã também beber. Olha para você ver que responsabilidade que eu estou trazendo do céu para a minha vida. Que dívida que eu estou com Deus. Olha como é que muitos cristãos estão totalmente endividados com Deus. Hoje eu sou amigo do João, amanhã eu sou amigo dele mais. Eu sou amigo dele hoje. Amanhã eu já estou falando mal do João com outra pessoa. Meu Deus! Que cultura do cristianismo que eu estou me revelando aqui nessa terra? Que testemunho que eu estou dando aqui nessa terra? Entende, irmão, por que às vezes muito crente não prospera? Ele luta, ele nada no mar, ele fura onda, mas nada dele vai para frente. Acorda, igreja, acorda. Não, o João é meu amigo, ele pode bater em mim, ele pode falar mal de mim, na hora que os outros chegarem para ele, ô fulano, ô pastor, o João falou mal de você, não, mas eu falo bem dele. Ele toda a vida foi meu amigo, então eu vou continuar falando que ele é meu amigo, mesmo ele não querendo ser meu amigo. Aí aquele que vem trazer a fofoca vai sair com rabo de meus pés, porque ele queria que eu falasse mal. Mas eu não falei, eu falei bem. O que aconteceu? Não teve cálice do demônio. Nem para mim, nem para a pessoa que estava junto, que veio trazer a fofoca para mim. Nem eu bebi e não deixei de beber. Eu cortei o laço embaixo. Entendeu, irmão? Tudo você pode, mas nem tudo te convém. Eu posso ouvir uma fofoca? Posso. Mas eu enterro ela ali na hora que eu vi. Eu faço um buraco e enterro na hora. Ninguém vai saber daquilo ali, a não ser uma pessoa da minha alta confiança. Ninguém vai saber. Porque eu enterrei, eu fiz um buraco e enterrei. Hoje as igrejas vão ter acabado. A unção de Deus
conversar uma coisa, algo de alguém, que a sua esposa, ou a esposa conversar com seu esposo, perto dos seus filhos. Eu nunca fiz isso. Quando eu queria conversar uma coisa íntima com meu esposo, ele entrava dentro do quarto, eu não falava perto dos meus filhos, porque eles não tinham raciocínio, eles eram crianças. Eu poderia estar estragando, destruindo a mentalidade deles. Só que o pai e mãe cristão hoje não tem essa sabedoria. Fala mal de todo mundo, pinta o sete no meio dos filhos, entendeu? Cria filho rebelde, filho cheio de enfermidade, cheio de problema. Filho que tem medo, começa a ter medo, não dorme de noite. Por quê, irmão? Porque escuta coisas, irmão, que não pode escutar, e a legalidade entra. O inimigo entra por brecha, por legalidade. Nós, como cristãos, precisamos ser mais sábios, ser mais inteligentes dentro da nossa casa, ser mais prudente. Não seja uma casa em cima da areia, mas seja uma casa em cima da rocha. Firma a sua casa. Que casa, pastor? Você é a casa de Deus aqui na terra. Mas não destrua essa casa. Essa casa que é você. Faz um alicerce com profundidade. Na sua casa que é você, que é o templo do Espírito Santo. Faz uma base com sabedoria, com inteligência espiritual. Não deixe o inimigo servir você com os cálices dele. Feche as brechas na sua vida para poder você levar esse ministério, bênção financeira para você, levar paz para você, alegria para você. Não é proibido você ser brasileiro, Deus falou comigo, e nem é proibido você ser carioca. Deus colocou isso no meu coração. Não é proibido, mas desde o momento que a cultura que você vive, ela não seja o contrário daquilo que você pratica. Não é proibido você ser pobre, não é proibido você ser rico, não é proibido você ser um devedor. Todo mundo deve. Mas desde o momento que a cultura que você vive, que é a cultura de Cristo, que ela não seja ao contrário daquilo que você pratica. Que ela não seja ao contrário do que você pratica. Não pode. A cultura que você vive, a cultura que Jesus te ensina para você viver e praticar, não deixa as suas atitudes colocar ao contrário daquilo que você aprende aqui. Não deixa, porque senão a sua vida vai só afundando e vai chegar um momento que você vai naufragar. Antes da cultura do mundo entrar na sua vida, não esqueça que você pertence à cultura do reino de Deus, tá? Repete seu irmão aí, fala para ele. Fala, irmão, antes da cultura do mundo, o gasto dos demônios entrar na sua vida, não esqueça que você pertence à cultura do reino do céu. O que determina os meus passos, irmão, é a palavra de Deus, amém? E a palavra de Deus, o que guia a minha mentalidade é a palavra de Deus. Eu não posso caminhar no mundo e caminhar com Deus. Tiago diz: se somos amigos de Deus, se tornamos inimigos do mundo. Jesus, antes de ser levado à cruz, ele vai fazer a última ceia. Aí ele vai usar alguns elementos para explicar como seria simbolizada a Santa Ceia. Sabia disso? Voltando uma semana para ser crucificado, ele vai ensinar os discípulos. Ele vai pegar a ceia, o pão, e ele vai pegar o vinho para ensinar eles. Para quê? Pergunta para ele: para que ele vai ensinar? Para poder
poder eles continuarem ensinando aquilo que Jesus ensinou para eles. Então Jesus colocou esse compromisso, dar continuidade. Então Deus quer que você dê continuidade naquilo que você aprende aqui. Amém? Então Jesus vai dizer: o pão é o meu corpo. Ele puxa um pedaço do pão, ele pega um pedaço do pão assim, puxa um pedaço do pão, fazendo assim, ele está o quê? Mostrando para nós que o corpo dele foi moído, foi cortado, que o corpo dele foi puxado e que o corpo dele foi quebrado. Quando ele pega um pedaço de pão, ele pega isso aqui, ó, e rasga. Ele está mostrando que o meu corpo foi destruído por amor a vocês. Assim como eu estou rasgando um pedaço do pão assim ficou o meu corpo, por amor a vocês. Então ele está ensinando os discípulos, entendeu? Aí ele ensina: o pão representa o meu corpo. Fazer isso em memória de mim, para a edificação da minha igreja. Então o sangue representa a nossa aliança com Deus. O sangue que desceu na cruz do Calvário. Aí Paulo nos ensina que o cálice do sangue de Jesus, irmão, não pode ser tomado junto com o cálice dos demônios, entendeu? Por isso que o cálice do Senhor não pode tomar. Se eu tomo o cálice dos demônios, eu não posso tomar o cálice do Senhor. Não posso. Porque senão, aquele sangue não vai me fazer bem, aquele corpo não vai me fazer bem. Aquilo ali vai me fazer muito mal. Porque a Bíblia diz o quê? Antes de tomar do meu sangue e comer do meu pão, se julga. Amém? Faz um conselho comigo, não é assim? Então, não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Então, o cálice do Senhor, irmão, é o vinho que representa o seu sangue. Ele serve para me purificar dos meus pecados. Vira para o seu irmão e fala assim: o sangue serve para me purificar dos meus pecados. Ué, pastor, mas só está falando se eu sento na mesa do mundo, eu não posso tomar o cálice do sangue de Jesus? Pode. Se você se arrepender, você pode tomar. Porque o sangue desceu na cruz para perdoar os meus pecados, para me purificar dos meus pecados. Mas eu tenho que ter consciência de se arrepender. Amém? De se arrepender, de me julgar e arrepender dos meus pecados. Então, o sangue de Jesus gera o quê? Remissão. O sangue de Jesus gera o quê? Perdão. Por isso que eu preciso entender o significado de cada elemento, para que eu use uma fé consciente, para que eu use uma fé inteligente, com entendimento. Amém? Tem pessoa que expulsa demônio no sangue de Jesus. Você viu isso? Você já ouviu isso? Não pode. A gente expulsa demônio no nome de Jesus. A gente nunca pode expulsar demônio no sangue de Jesus. Está errado. O sangue é para nos perdoar, é para nos purificar. A sua palavra ensina: em meu nome expulsarão o quê? Demônios. Está escrito em Marcos 16. Em meu nome expulsarão demônio. No sangue de Jesus eu te expulso. Está errado. É no nome de Jesus que a gente expulsa demônio. O sangue é para perdoar. O sangue é para remissão. O sangue é para curar. É para libertar. É para salvar. Amém? Eu não posso tomar o cálice do sangue de Jesus para mim ser purificado. E ao mesmo tempo eu ser contaminado com aquilo que pertence ao mundo. Vamos supor, eu faço um concerto aqui, amém, igreja? Eu faço um concerto, tomo o cálice para me purificar, para me ser perdoado, e amanhã eu estou lá fora fazendo o quê? A mesma coisa que eu fiz e que eu cheguei aqui e pedi perdão. Até quando que isso vai acabar? Porque Jesus está precisando muito de você.
Irmão, se você gastou um tempinho seu com Jesus, como eu gasto o meu tempo com Jesus, Jesus floresce a minha vida. Irmão, você trabalha, vai lá e conversa com o músico lá, vai com ele, olha, eu quero fazer aula de violão, eu quero fazer aula de bateria. Ah, mas você trabalha até que hora? Eu trabalho até a hora tal. Não, mas eu tenho esse horário disponível, vai lá fazer uma aula. Você vai ficar de janeiro até dezembro na igreja, sem dar um fruto. Não, Deus está precisando na seara dele de trabalhadores. Eu tenho pessoas, meu casal que veio para a igreja, irmão, ontem. A esposa, irmão, já está terminando o pecado e terminando o violão. O esposo já está sendo fera na bateria, prontinho para subir porrada. Um casal que entrou ontem aqui na igreja. Ontem. E ela é médica. Eu falei, doutora, como é que a senhora consegue dar um jeito? O que Jesus fez na minha vida nesse ministério, pastor Eliel? Eu era católica, apostólica, romana. Eu nunca aprendi nada que o Pai me ensinou. Aqui eu cheguei e contei a minha vida para a senhora. E a senhora abraçou a minha vida. A senhora abraçou meus problemas. Como que eu vou ser ingrata? Uma pessoa igual a senhora. Eu acho que Deus vai me punir mesmo. Uma pessoa que me abraçou a minha família, abraçou o meu casamento. Meu casamento totalmente destruído, foi totalmente restaurado. Hoje eu era uma mulher separada, uma mulher destruída. Como o primeiro casamento dela foi destruído, esse era o segundo. O marido não podia falar de Jesus, esse segundo marido dela. O primeiro, então, Deus que me perdoe. E o segundo, a mesma coisa. Mas ela falou que o primeiro ela lutou em outras igrejas e ela nunca conseguiu. Esse segundo foi aonde ela correu para aqui. E hoje os dois já casaram, era juntado. Casaram, irmão, mês passado agora. Já vão se batizar agora, dia 29. Só tem 6 meses na igreja. Vão se batizar nesse batismo. Já estão fazendo aulas, irmão, doando do tempo, do pouco tempo deles para o Senhor, sendo que nós tínhamos que ser um doador para Deus 100%, irmão, pelo que Ele faz para a gente, irmão. A gente tira uma migalha para Ele, Ele ainda fica feliz, Ele ainda fica maravilhado com as nossas atitudes, mesmo a gente tirando uma migalha. Deus precisa de você. Deus quer você. Deus precisa de um posicionamento. Deus está com sede. Pastora, mas eu sou muito ocupado. Mas se você oferecer um tempinho seu para Deus, olha, irmão, eu vou falar uma coisa para você, vai sobrar tempo para você. Não sobra, doutora Thaís. Sobra para ela. Porque ela oferece para Deus algo. Todo sábado eu estou aqui. Ela chega aqui todo sábado, 4 horas da tarde, para poder estar presente aqui nesse altar. Então, por que você fica em casa com o braço cruzado? Não, pastor, tem que me chamar. Te chamar o quê? Oferece. Tem coisa para fazer aí? Tem um quintal para limpar? Tem um quintal para lavar? Então, tá bom, a Jaqueline vai lavar e eu vou segurar o rastro para ela. Tem tanta coisa. Ah, tem uma planta para podar, eu vou vir podar. É assim, irmão. Ah, não, eu vou estudar um instrumento, porque eu quero, no dia que não tiver ninguém, não é? Você vê, eu estou com o filho da irmã Márcia, ele está estudando, começou a faculdade. Ele passou. Dou a bolsa para poder estudar. Foi embora. Mas os domingos ele está aqui com a gente. Outro domingo agora ele vai estar aqui. Mas quer dizer, menos um. Eu perdi aqui no altar na quarta-feira. Então, se eu estou por aqui, então eu vou tomar esse lugar do menino na quarta-feira. Então, como é que não tem serviço? Tem, irmão. O reino de Deus precisa de nós. Nós temos que mostrar para o mundo lá fora que nós
comemos no cálice do demônio, nós não bebemos no cálice do demônio, nós bebemos no cálice de Deus, porque nós mostramos a diferença com as nossas atitudes. Aleluia! Eu não posso tomar o cálice do sangue de Jesus. Eu tenho que tomar o cálice de Jesus e não dos demônios. Eu não posso sair da igreja e contaminar o meu coração no mundo. A palavra diz, porque aquele que é da luz, ele aborrece as trevas. Então, se você é da luz, você tem que aborrecer as trevas. Paulo quer nos ensinar nessa noite que o Evangelho exige posicionamento. Não tem como ser crente e ser passivo. Jesus fala que nós somos luz no meio das trevas. É alguém que brilha no escuro, que faz a diferença no escuro. Jesus falou que somos o sal da terra. O sal é aquele que dá sabor. O sal é aquele que faz a diferença. Então Jesus não me chamou para me ser mais um no meio do mundo e fazer o que o mundo faz e viver o que o mundo vive. Não, Jesus me chamou para me fazer o que o mundo faz, para me fazer o que eu fazia no mundo. Não, Jesus me chamou para me viver uma vida de cristão, uma vida que eu vou alegrar o coração dele. Isso é para gente comum, irmão. Cristão não faz o que o mundo faz. Não faz. Isso é para gente comum. Você não é comum. Você é uma pedra preciosa do Senhor. Você é uma joia preciosa de Deus. Vamos colocar, irmão, um ponto final nas legalidades que nós damos no nosso trabalho, na nossa casa, com nossos filhos, com a nossa família. Seja a hora do seu filho chegar. Seu filho pode chegar até 2 horas da manhã em casa. Na hora que ele chegar em casa, você abrir a porta para ele, você fala: entra, meu filho, você é um servo de Deus. Você é uma bênção de Deus. Foi Deus que me deu, foi Deus que deu você para mim e para o seu pai. Irmão, se o filho não for cristão, ele vai passar a ser cristão rápido. Porque as trevas não vai dominar a vida desse jovem mais. Porque a mãe aprendeu a abençoar a vida desse filho. Agora o filho chega e quer um negócio safado desse menino. Esse menino só me faz raiva. Esse menino tem vontade de matar ele. Olha! Essa casa vai virar um desespero. O diabo reina nessa casa o tempo todo. Destrói esse casamento o tempo todo. Mas Deus manda que nós fazemos o contrário. Vamos carregar a cruz para não precisar de vida? Vamos, irmão? Vamos para poder Deus te prosperar, para poder Deus te dar vitória, para poder Deus tirar você do aluguel e te dar uma casa própria. Você quer bênção? Você quer vitória? Carrega a cruz e começa a fazer o contrário. O diabo quer que você brigue com seu marido, né? Futuca você o tempo todo, bota você irritado com os filhos, para quando o marido chegar para almoçar do trabalho, você joga um caminhão de palavras de maldição na vida dele. Não, você fica teso dentro de casa. Não, Jesus, quando meu marido chegar, eu vou fazer tudo ao contrário. Quando ele chegar para almoçar, se ele gosta de arroz e bife e batata frita, eu vou fazer para ele arroz, bife e batata frita. Aqui, Satanás, ó. Que eu vou fazer o que você mandava fazer com meu marido, brigar com ele, falar palavra ao contrário para entristecer ele. Não, não vou. E o marido também, não vou falar palavra para entristecer minha esposa. Não vou, porque ela é minha disjuntora. A Bíblia diz em Gênesis que ela é a minha ajudadora, disjuntora, minha auxiliadora. Não, eu não vou entristecer aquela que Jesus me deu para me ajudar, para ser a minha companheira, para ser a minha
3. Somente o versículo 11. Apocalipse 3, 11. Venho sem demora. Guarda o que tens. Quer dizer, o que eu estou te ensinando aqui, você guarda. Que a partir de hoje é seu. Venho sem demora. Guarda o que tens. Quer dizer, o que aprendeu. Para que ninguém tome a tua coroa. 3 agora, 21. Ao que vencer, darei direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Assim como ele venceu e sentou com o Pai no trono, se você obedecer, você também sentará no trono da terra e no trono lá em cima. Amém? Salmo 11. Fechando o texto que eu preguei.